Então, gente, em algum dos meus vídeos anteriores, eu falei sobre algumas coisas, ou talvez eu poderia falar algumas atitudes, né, que eu resolvi tomar, ou que eu resolvi fazer, não sei, no início da minha transição e que, ao meu ver, me ajudaram bastante, principalmente com as minhas primeiras mudanças, tá, gente? Com as minhas mudanças satisfatórias. Então, hoje, eu vim dividir esses meus segredinhos, vamos dizer assim, com vocês, tá? E a primeira coisa, gente, que eu resolvi... Na verdade, eu não resolvi fazer, que eu resolvi comprar. Foi o meu primeiro investimento quando eu comecei a minha transição. Foi uma cinta, tá, gente? Foi comprar uma cinta, na verdade. Essa já é a minha segunda, tá? Eu confesso que eu não uso com tanta frequência hoje em dia, né? Mas no início da minha transição eu usava muito. E eu acho que me ajudou demais a modelar o meu corpo. Talvez eu pense até em voltar a usar. Tô precisando. Outra coisa, gente, que fez total diferença no início da minha transição foi evitar ao máximo álcool, cigarro e outras substâncias, por assim dizer. O mundo jovem, ele é muito tentador, né, gente? E as festas e tudo mais, e a gente no começo da transição, aquela coisa, né, querendo se firmar, querendo ser desejada, querendo fazer a linha gostosa, né, todo aquele assédio em cima da gente. Mas eu priorizei demais o meu processo, né, de hormonização, porque era só o que eu tinha acesso na época, né? Hoje em dia os procedimentos estéticos estão bem populares, né? Apesar que eu ainda não fiz nenhum, mas estão bem populares. Mas na minha época não tinha, então eu precisava garantir que os hormônios agissem da melhor maneira que pudesse agir no meu corpo. Então foi isso que eu fiz, gente. Eu passei longe de álcool, cigarro, colocação, tá? Santa, não. Nunca provei nada, também não tem nada a ver com isso, mas não se tornou um estilo de vida pra mim e não se tornou frequente, né? Nos meus finais de semana, nas minhas festas, nas minhas ferveção. E eu acho que ajudou bastante na questão, né, dos hormônios agirem no meu organismo, me trazendo mudanças satisfatórias. Outro lance, gente, que eu me preocupava muito era com as minhas horas de sono, tá, gente? Eu acredito que dormir bastante ajude demais a absorção dos hormônios, né? Porque eu acredito que à noite que o nosso corpo se restaura, se recupera, se revigora. Então, eu sempre me preocupei em dormir bastante. Não dormir bastante, gente, mas em ter uma boa qualidade de sono, sabe? E eu acho muito importante, né? Não sei se tem alguma ligação, mas pra mim foi algo que eu cuidava e deu muito certo. Outra coisa, gente, que eu tive que cuidar, que eu nem ia falar pra vocês aqui, mas como atualmente eu tô negligenciando essa parte, né? Eu tô percebendo que eu tô negligenciando e eu tô vendo realmente, assim, a diferença, né? Então eu acho que seja importante. É a questão da alimentação, tá, gente? Tive sempre, né, o cuidado de estar sempre me alimentando, gente. 3 refeições ao dia, né? Comida caseira, gente. Aquela comida que a gente vai pro fogão fazer. Eu não digo saladas e frutas, enfim, que eu não gosto nada disso. Mas eu comia comida caseira. Não gosto muito, mas eu acho importante, né? Pra mim, pelo menos, é o que funciona mais. E eu tô negligenciando isso atualmente, tá, gente? Muito trabalho, a rotina muito corrida. E eu tô vendo realmente a diferença, né? O quanto que isso traz de diferença. Então fica a dica aí pra vocês. Invistam em alimentação com comida caseira. Não tô falando aquele lance nutricionista, aquela coisa fora da nossa realidade, tá, gente? Mas eu tô falando assim, procurem comer comida caseira, tá, gente? Porque eu acho que vai refletir melhor na saúde de vocês e também na redistribuição de gordura. E falando nessa questão da redistribuição de gordura, eu passei a consumir mais laticínios, leite integral, ovos, tá, gente? Eu acho que fez total diferença na minha redistribuição de gordura, tá? E eu não tinha tanta celulite nem tanta estria na época, tá, gente? Então eu acho que ajudou de uma maneira bem positiva, tá? Porque depois de um tempo, né, gente, agora eu consigo perceber que quando eu aumentei o consumo de fast food, minha filha, aí
O corpo continua bonito, mas eu ganhei um pouco mais de flacidez, um pouco mais de celulite, um pouco mais de estria, enfim, gente. Tudo que assombra uma mulher biológica também assombra a gente, que é a mulher trans, porque são os hormônios, tá? E outra coisa, gente, que eu não posso deixar de falar, que eu acho muito importante, é a responsabilidade, gente, com os hormônios. É chato. Pode ser que seja chato, mas é a realidade, tá, gente? Não fiquem trocando de hormônio, principalmente, eu vou tomar isso porque a Bianca toma, vou tomar isso porque minha amiga toma. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Eu troquei de hormônio algumas vezes. Eu já tomei alguns hormônios, como eu já falei pra vocês aqui no canal. Sempre que eu fiz uma terapia hormonal com algum hormônio, eu passei com esse hormônio bastante tempo. Eu sempre troquei de hormônio quando eu via que aquele hormônio que eu tava tomando naquele momento não estava me fazendo bem, ou fisicamente, ou psicologicamente. Quando eu via que estava mexendo comigo de uma maneira negativa, a minha solução, gente, a minha única solução era trocar. Para eu ter essa percepção, gente, eu tinha que passar um bom tempo em terapia hormonal com o tal hormônio, tá, gente? Basicamente, gente, é isso, tá? Não teve, assim, coisas extraordinárias, mas eu acho que o que eu falei aqui realmente é algo que todo mundo consegue fazer. É algo realista e é algo que eu fiz. Eu perdi algumas noitadas, eu perdi alguns rolês, tá? Muitas vezes eu era a única da roda, que eu não pegava o que estava girando, que eu não bebia o que estava sendo servido. Mas é assim, gente, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tá fazendo algo pela gente, quando a gente está caminhando para conquistar os nossos sonhos, eu acho que é importante abdicar de algumas coisas. E foi isso, gente, que eu abdiquei, tá? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado.